Pelo Viva Rio, por 5 minutos também. Cumprimento Vossa Excelência, meu colega na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, eminente professor de Direito Penal. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssimo procurador-geral. Como dizia o ilustre professor Gofredo da Silva Teles, deixamos de lado o que não é essencial. Senhores, não se discute aqui a legalização do uso de drogas, não se discute aqui a autorização do crack, do LSD, e nem se discute o prejuízo que as drogas fazem à saúde. O que se discute aqui é a legitimidade de se utilizar do direito penal, que é um instrumento mais agressivo e mais violento colocado à disposição do Estado para punir, para castigar aquele que porta drogas para uso próprio. Ainda que não se trate de prisão, se trata e é prevista uma pena, é prevista a perda da reincidência, é prevista a estigmatização. Senhores, por isso, a Viva Rio, entidade que represento, entende que o artigo 28 da Lei de Drogas é inconstitucional, em primeiro lugar, por afetar o artigo 1º, inciso 3 da Constituição, que trata da dignidade da pessoa humana. Dignidade que estrutura o nosso sistema, dignidade que se caracteriza pela liberdade à autodeterminação, pelo respeito ao pluralismo e ao mundo de vida de cada um. Isso significa que o direito penal, ele só pode atuar quando alguém extrapola esta dignidade, quando alguém afeta o mundo de vida de outro, de forma que é estranho ao direito penal qualquer ato praticado dentro da intimidade, dentro da esfera de privacidade. É o que garante que o direito penal e o direito administrativo sancionador não interfiram na opção sexual, não interfiram na opção religiosa e não interfiram sequer no direito de autolesão. Lembrando que o direito penal pune o incentivo e a colaboração à autolesão, mas jamais a autolesão em si, porque isso faz parte da dignidade humana, como disse o eminente professor alemão Klaus Roxin, muito citado por essa corte. E abro aspas, impedir que as pessoas se despojem da própria dignidade não é um problema do direito penal. Mesmo que se quisesse, por exemplo, considerar o suicídio um direito à própria dignidade, com que o autor discorda, este argumento não poderia ser trazido para fundamentar a punibilidade do suicídio tentado. Senhores, é neste contexto que se discute o uso de drogas. É um comportamento que se encontra dentro da esfera de privacidade, que não afeta o mundo de vida alheio. O que não impede, senhor procurador, que o Estado defina uma série de comportamentos ou de condutas para impedir ou para inibir o uso de drogas. Como, por exemplo, a criminalização do tráfico, como, por exemplo, uma ação de orientação, uma ação pedagógica e até ações no campo da saúde pública, mas impede única e exclusivamente o uso do castigo na forma do direito penal ou na forma do direito administrativo sancionador àquele que usa drogas. Até porque o castigo aqui afetaria um outro direito constitucional, um direito previsto no artigo 196 da Constituição, que é o direito ao acesso à saúde. A criminalização ou o castigo ao usuário de drogas afeta o acesso à saúde, afeta um possível tratamento, interpõe entre o usuário e a saúde pública a mão pesada, a mão inibitória do direito penal ou do direito administrativo sancionador. E o direito à saúde mereceria ser protegido por essa Corte, que justamente deve declarar a inconstitucionalidade de dispositivos como o artigo 28 do Código da Lei de Drogas, que afasta, que impede o exercício pleno do direito à saúde. Mas, apesar disso, senhores, alguns vão dizer que é importante criminalizar o uso porque ele, de certa forma, induz ao tráfico, ele alimenta o tráfico de drogas. Senhores, lembremos que o usuário, na maior parte das vezes, ele é uma vítima do seu vício. Ele é uma vítima do traficante, daquele que lhe traz a droga. Logo, sustentar essa tese significaria sustentar a criminalização da vítima para afetar ou para inibir o seu algoz, o que não parece fazer nenhum sentido do ponto de vista da política criminal. Outros vão dizer que o artigo 28 não trata do uso de drogas, mas do porte para o uso de drogas. Senhores, se o porte aqui se exaure no consumo, se o porte aqui se exaure no uso, é evidente que o único destinatário da norma é o usuário. O único que carregará o peso da sanção penal é o usuário, até porque o porte para compartilhamento, para revenda ou para distribuição é tráfico de drogas e não é isso do que se trata aqui. Diante disso, senhores,
e já à guisa de conclusão, requer se seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 28 e não será uma decisão nem inusitada e nem perigosa. Não se trata de decisão inusitada porque ela vem na esteira de inúmeras decisões similares de cortes e parlamentos de outros países, como o da Argentina, que, embora tenham efetivamente desenhado um sistema de proteção, não parece que o fato, já concluo, presidente, não parece que o fato de não haver tal sistema signifique colocar todo o ônus sobre o usuário criminalizando. E nem perigosa, dado o êxito da política de descriminalização em todos esses países. Então, senhores, o que se requer aqui é que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 28 como medida de justiça, como medida de saúde pública e como medida de respeito à dignidade humana. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência.